Meu telespectador da SAT TV a cabo de Ijuí. Vamos gravar o nosso programa Gestão em Debate e aqui no estúdio da SAT TV. E também vamos conversar com dois convidados que fazem presente já aqui no estúdio, que é a senhora Francesca Werner Ferreira, presidente da AIPAN de Ijuí, e o vereador Beto Noronha, do PT, aqui de Ijuí também. Nós vamos aos nossos comerciais e logo voltamos. Esponqueado Veículos de Ijuí, atendimento classe A. Hospital de Caridade de Ijuí, HCI, tecnologia a favor da sua vida. Deflex Telecom, o melhor serviço de internet. SAT TV Ijuí, agora com o serviço de IPTV licenciado pela Anatel. O nosso programa de hoje vai tratar de políticas públicas e também de assuntos de interesse à nossa comunidade e também da região. Eu vou fazer um pequeno comentário na área de esporte aí, referente ao nosso São Luís, que ontem jogou com o Novo Hamburgo e ganhou de 1-0. Precisava os 3 pontos para se afastar do rebaixamento. Foi para 5 pontos, muito bem, mas já domingo, esse final de semana, afinal, ele joga fora com a Avenida. E o Avenida também precisa ganhar porque ele perdeu ontem à noite. Vereador Beto, eu queria que você fizesse uma colocação. Já outras vezes tu esteve aqui nos programas da TV Ijuí e a gente fez o debate aí, de referência aos animais. Animais abandonados. Tem todos os dias aí nas redes sociais foto de animais que estão aí passando fome, passando, sede, atado numa corrente curta. Ontem à noite ainda, gente, eu vi aí no site, num site, né, que foi postado, um cachorrinho. Olha que barbaridade, gente, isso é um absurdo. Ele deveria estar morto de fome, né? Ele estava comendo, gente, entendeu? Se alimentando de um gato morto. Olha, vereador Beto, e eu fico muitas vezes assim, bem chateado, e sou um defensor dos animais. Eu sou um grande defensor dos animais. Mas eu queria ouvir do vereador o que está acontecendo que não se resolve, se ameniza esses problemas dos animais abandonados. Bom, Chico, primeiramente agradecer o convite, né, para que a gente possa aqui abordar alguns temas em relação ao nosso município, à nossa região, enfim, de interesse da comunidade. Essa questão da causa animal, ela é um tema que nós não temos tido a devida atenção por parte do poder público. E não é só dessa gestão, né? Ela vem de muitos anos e, infelizmente, nós não temos uma definição e implementação, principalmente, de políticas públicas para tratar da questão da causa animal. Nós é muito mais presente, digamos assim, olhos vistos na comunidade, principalmente os animais de pequeno porte, somente cães e gatos, né? Mas nós temos também a questão dos animais de porte maior, por exemplo, os equinos e outros, né? Então, nós temos uma situação que no município de Ijuí, se não fosse as organizações sociais, as ONGs e os protetores e protetoras de animais individuais e voluntários, nós estaríamos em situação de calamidade pública, né? A questão do abandono, ela é algo que atinge a sociedade como um todo e ela tem um princípio que é a questão da educação. Como é o problema que nós temos na questão ambiental, como é no trânsito, nas mais diferentes áreas, nós sempre vamos chegar na causa, né, de fundo mesmo dos problemas, é a questão da falta de educação, a falta de conscientização. Então é recorrente, é na área rural, é na área urbana, essa questão do abandono dos animais. É todos os dias, pessoas contatando, os protetoras envolvidas, e se nós não trabalhar a questão da educação, da conscientização,
infelizmente nós não vamos progredir. Mas também é necessário, para além disso, de que a gestão ela invista pesado, principalmente no que se refere à questão da castração da chipagem. Essa é a política que no médio e longo prazo, para a gente poder ter o controle populacional dos animais e principalmente, né, reduzir significativamente essa questão dos animais de ruas. Então, nós precisamos sim, estamos no 3º ano da atual gestão, algumas iniciativas elas foram tomadas pela atual gestão, mas muito tímidas, né? Que elas de fato não atacam assim e não uma política que não resolve, né? Ou não dá uma perspectiva de que no médio e longo prazo possa realmente se resolver essa questão dos animais no conjunto como um todo, não só dos animais abandonados, Chico. Senhora Francisca, são projetos que não traz voto. Não traz voto. É muito difícil de tocar o barco para frente. Isso aí eu já ouvi eu tive uma conversa com o prefeito e o prefeito me falava que tinha dinheiro, para investir na busca de soluções aí para os animais abandonados. Mas, presidente da IPAM de Ijuí, fala para o nosso telespectador, o que significa essa sigla IPAM? A IPAM é a Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural. É uma organização não governamental que atua na questão ambiental ou socioambiental, como a gente costuma dizer, porque o ambiente e sociedade são indissociáveis. E desde 1973, então este ano nós comemoramos 50 anos de atuação aqui na comunidade. E na região também, né? Não só em Ijuí, mas na região já temos uma atuação, inclusive, em âmbito estadual e algumas coisas nacional. Eu gostaria de dar uma opinião em relação à questão dos animais, uma vez que nós estamos, como a IPAM, na presidência do CONSEMA, que é o Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente de Ijuí, que justamente trabalha muito as questões ambientais e nos últimos anos a questão do bem-estar animal é presente em praticamente todas as reuniões do CONSEMA. Nós tivemos ao longo dos últimos anos uma quantidade significativa do orçamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente destinado às questões dos animais. Desde a construção do CCZ, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que foi construído, desativado, reativado e desativado novamente. E temos, assim, todos os anos, um volume significativo, né, de verbas é destinado para castrações, chipagem, mas também, como o vereador colocou, nós tivemos também ao longo dos anos as coisas foram muito tímidas, né? E praticamente nenhuma ação de educação ambiental, ou seja, os projetos, eles não chegam na parte da educação. Então acabam castrando, sei lá, 100, 200 animais ou mais até por ano. Existe uma previsão de castração de 800 animais esse ano, mas às vezes se alcança o número ou não, mas parece que o número de animais abandonados não diminui, porque a gente não enxerga, né, esse tipo de atividade. E não existe, por parte do poder público, uma dotação orçamentária do poder público, sempre fica na dependência do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é um fundo que existe, né, há muitos anos, que é alimentado através das taxas, multas que são aplicadas, né, todas as questões socioambientais por parte do Ministério Público, por parte do próprio poder público municipal. E esse fundo municipal, então, acaba socorrendo aquilo que não está no orçamento. Nós temos que chegar ao momento de achar os culpados. Quem são os culpados de tantos animais abandonados? O poder público não podemos culpar. Não podemos, mas o culpado, eu sempre digo, que é as pessoas irresponsáveis que deixam se criar esses animais e depois não têm condições de
de alimentar e deixam ir para a rua. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que criar uma política especial para isso aí. Senão nós não vamos amenizar o problema da nossa. Existe uma dificuldade de identificar quem são os donos, porque quando o animal é de rua, ele não tem um dono, né? Então existe essa dificuldade de identificação de quem são os donos dos que foram abandonados, dos que estão na rua. Eventualmente, até por parte da própria população, há denúncias, né? Há busca. É envolvido, inclusive, a Polícia Civil, a Brigada Militar, né, todas as áreas do próprio governo. É um desgaste também, né, para todos esses entes que acabam, né, colaborando com as ações. E não existe uma forma de punição, né? É uma questão muito difícil, desenvolver todo um processo, como toda a questão judicial, ela é morosa, né? E para isso o investimento na educação, em ações de educação nos bairros, ações com os protetores, com os tutores, que nós temos em cada bairro, existe X pessoas, 10 pessoas, por exemplo, que abrigam os animais. E essas pessoas precisam de ajuda, porque elas querem ajudar. E elas muitas vezes não têm condições de manter 20, 30, 50, 80 gatos, né, que a gente já teve notícias. E para além de não conseguir manter as dificuldades, os próprios protetores e tutores afetam a questão da saúde também. As pessoas, tem muitas das pessoas que estão afetadas na sua saúde mental, principalmente. E com o tempo, também a saúde física, porque nós temos protetores e protetoras que estão nessa atividade há muitos anos. Tem pessoas já idosas, né? Vou citar aqui, se me permite, né, a dona Dulce Mate, que foi tua colega também, né? Ela é uma pessoa de que ela tem uma dedicação de mais de 40 anos na questão da causa animal. Mas a responsabilidade, no meu entendimento, é de todos nós, é da sociedade como um todo. Mas o que eu quero deixar bem claro, mais uma vez para o meu telespectador e aqui para os meus convidados, é o seguinte, já nas gestões anteriores, né, que tinha o município, eu sempre estava provocando os gestores que tem que haver fiscalização. Olha um município que não tem fiscalização, gente, entendeu? As ruas aí estão aí, ó, cheias de mato, né? É uma vergonha, até aqui na José Sereta, aqui, ó. Se vocês descerem no final da rua aí, já vão ver uma vergonha, gente, tá? Aqui perto da TV já tem um exemplo. Mas o problema é como eu me referi antes, fiscalização não dá retorno de voto, gente. Isso aí não adianta, me digam, me provam, ao contrário, que fiscalizar, entendeu? O cidadão se revolta, e a primeira coisa é que não voto mais neste vereador, não voto mais nesse prefeito, e essa aí é a mentalidade. Então, a fiscalização não é bem-vinda, entendeu? Para o gestor público. Não faz bem. E sem fiscalização, gente, não adianta criar políticas públicas, sem fiscalização. Não adianta. Então, eu gostaria que o vereador Beto teria que criar, por favor, uma comissão, aí pega 8, 10 vereadores, vão lá e vamos cobrar as coisas do prefeito, que isso deviam ter sido cobradas já há tempos atrás, ou toma providência, ou então, né? Ou então não vamos votar os projetos, né? Chico, nós já tivemos na gestão anterior, inclusive, né, que o atual prefeito e o vice eram vereadores, nós tivemos audiência pública na Câmara, nós tivemos inúmeras reuniões, tivemos reuniões inclusive no Ministério Público também, não só sobre a questão da causa animal, sobre os temas, mas nesse tema que nós estamos debatendo aqui, questão da causa animal, nós tivemos inúmeras reuniões tratativas, né? Por exemplo, continuamos tendo, agora na semana anterior,
nós tivemos uma reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente com o secretário Yuri e o adjunto Luiz Fernando, inclusive com a presença da dona Dulce e a Anice, sobre algumas questões de implementação que a atual gestão está fazendo, inclusive levando sugestões para tentar melhorar essa relação. Quero fazer aqui também um comentário em relação a uma iniciativa da atual gestão, de que eles estão fazendo reuniões nos bairros. Eles estão tentando fazer um levantamento, chamando a população para fazer um cadastro, para tentar ter um levantamento e trabalhar essa questão também de iniciativa de castração e outros atendimentos. Quando eu me refiro que é muito tímido, é de que hoje, por exemplo, que nem a meta 800 animais de pequeno porte, é o que está se falando, né, no ano, porque, na verdade, a procriação deles é muito rápida, né? Então, se você castrou 100 no mês, mas quando se procriaram, de repente, naquele mês, então isso dá um volume muito grande, então ela é muito tímida porque a gente não consegue atacar, de fato, né, no bom sentido, para tentar começar a resolver e amenizar a situação. Então, nesse sentido da fiscalização e do diálogo, das tratativas, a gente tem procurado fazer, para ter uma ideia, por iniciativa de ONGs protetoras, que foi, por exemplo, do GICAI, tinha inclusive uma ação judicial, onde essa ação judicial ela teve despacho, determinação do juiz, incidindo inclusive de multa em relação ao Poder Executivo, ao município, se ela não fosse respeitada e implementada. Então, na verdade, esse papel da fiscalização e dos resultados, eu concordo contigo, Chico, ele é amoroso, nós temos dificuldades. Nos mais diferentes setores da gestão, nós temos poucos fiscais. Por exemplo, fiscal de postura, nós temos um, e é um dos setores onde a gente tem mais problemas no município. Por exemplo, um dos questões que é da responsabilidade dele, se você pegar, por exemplo, a questão dos passeios. Né? Os passeios públicos é um grande problema que nós temos no município. Nós temos um fiscal, e muitas vezes sem estrutura ainda para fazer o seu papel. Então, realmente é assim, mas nós, como vereadores, representantes da comunidade, assumo aqui também, com certeza, que o nosso papel, inclusive, devemos cobrar mais, né? E fiscalizar mais e denunciar mais quando é necessário. Eu entendo de que a causa animal, a questão dos animais é isso, ela está dentro do conjunto da sociedade, ela faz parte também do núcleo familiar. Muitos animais foi o ser humano que domesticou ele e tem a responsabilidade, né, então, de fazer as devidas encaminhamentos, as ações, políticas públicas. E no que o Chico apontou aqui no sentido de recursos, né, eu já manifestei isso, inclusive, na tribuna da Câmara, a atual gestão, o atual prefeito, foi nos últimos tempos das últimas gestões que assumiu uma melhor condição financeira. O ex-prefeito deixou em caixa cerca de 9 milhões de recursos livres, tinha recursos vinculados de repasses do governo estadual e federal já direcionado. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores, autorizamos o prefeito a buscar um empréstimo de 35 milhões, mais 10 milhões para habitacional, sem considerar que, por força de uma lei federal do governo anterior, também não foi pago a reposição e reajuste da inflação aos servidores. Então, essa gestão, eu tenho a impressão, Chico, pelo andamento que está tendo na atual gestão, que inclusive eles não vão conseguir gastar, investir todo o recurso que eles estão disponível, tanto é o volume que eles têm aí para fazer a aplicação. Então, realmente, na causa animal, ter mais políticas públicas, mais investimentos, não é por falta de recurso, mas é por uma opção de prioridade da atual gestão. Francisca, terra das culturas diversificadas, Avenida das Nações, e eu tenho imagens aí, a imagem não mente, né? Temos aí nos acostamentos das rodovias de acesso à nossa cidade aí, depósitos de lixo. Lamentável, né? Isso aí é a responsabilidade do cidadão irresponsável que faz isso aí. Mas o que também chama a atenção dentro da cidade, essas lixeiras de prédios e condomínios, né, lixeiras coletivas, que tem
prédios que as lixeiras já não comportam toda a quantidade de lixo, né? Então fica pelo chão, fica caído, fica estourado. Olha, é mosca, é barata, né? Por isso que eu digo, se tem uma fiscalização, vai cobrar, entendeu? Mas não tem fiscalização, então fica vergonhosamente todo aquele lixo jogado no chão. Na sua opinião, o que deveria ser feito? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente salientar que nós temos uma coleta seletiva desde 2007 no município. É verdade. Então, existe uma prestação de serviço que é diferenciada para a coleta de resíduos recicláveis e não recicláveis. E o município gasta anualmente um volume cada vez maior, os preços, né? E que o cidadão paga por isso. Mas o que nós, como cidadãos, pagamos na nossa taxa de lixo, que vem no carnezinho do IPTU, é ínfimo. O município e todos nós acabamos, então, subsidiando a coleta desses resíduos. Existe uma forma de... O lixo úmido é cobrado de uma forma e o lixo seco de outra forma. Então, o cálculo, né, das taxas vem a partir dessas duas taxas, ou da divisão, né, dessa taxa. É importante a gente colocar que no início da coleta seletiva, lá por 2008, 2009 até 2011, com a implantação do plano de saneamento de Ijuí, plano municipal de saneamento básico, nós tivemos aquele programa Porta a Porta, que alguns podem lembrar, que distribuiu aqueles ímãs de geladeira, dizendo, neste bairro, eu sou da Morada do Sol, então na Morada do Sol, o lixo úmido passa segunda, quarta e sexta, e no sábado passa a coleta seletiva dos recicláveis. Todos os bairros são atendidos por essa coleta. Nós temos ainda, infelizmente, um problema de educação, novamente aqui a questão da educação, de que a população não sabe separar o lixo. Então, o lixo ele deve ser separado na sua origem. Cada um, na sua casa, deve colocar um recipiente separado para aqueles materiais que são recicláveis, e é importante a gente salientar que os materiais recicláveis devem estar limpos e não sujos, porque tira todo o sentido, né, de termos, então, um lixo seco, reciclável, porém todo contaminado. E o lixo úmido, que é mais de 60% do resíduo que é gerado em Ijuí, é o que a gente chama de lixo úmido. A maior parte dele é compostável, ou seja, as minhocas podem fazer um excelente trabalho de compostagem. E aquilo que a gente poderia chamar de rejeito, que nem minhoca, nem micro-organismos conseguem transformar em adubo. E a gente ainda não consegue reciclar, de certa forma que ele poderia fazer parte do lixo reciclável, é o que a gente chama de rejeito, é aquilo que deveria ir para o aterro sanitário e que nós pagamos um preço muito alto para enterrar dinheiro que vai literalmente para o lixo todo ano. O orçamento, a cada ano, o Beto pode me corrigir, né? Mas fica em torno de 8 milhões de reais por ano que a gente enterra no lixo. E por que eu estou falando em terra? Porque quando o caminhão do lixo recolhe na nossa casa, leva até o transbordo, que coloca então em caminhões maiores e encaminha para o local que é o aterro sanitário licenciado mais próximo, que às vezes Giruá, às vezes Palmeira das Missões, fica 100 quilômetros daqui, e a gente paga tudo isso. Então existe um custo de coleta, um custo de transbordo e um custo de transporte e disposição final, né? E a gente acaba levando, se chove, a gente acaba transportando água junto com o lixo. Ou dependendo do local onde é recolhido, recolhe pedra, recolhe barro e transporta tudo isso, e a gente paga por tonelada o lixo úmido. O lixo seco,
nós pagamos por quilômetro rodado, né? Temos aí o caminhão da empresa e o caminhão que faz a coleta pelas associações de catadores, né? E uma coisa muito importante é que nas associações de catadores, que é para chegar somente o lixo reciclável, limpo, às vezes mais de 60% do resíduo que chega lá está misturado, sujo e não serve para reciclagem. Eu acho que o papo está bom aí, né? Mas nós não podemos se alongar muito, gente. Mas eu queria ouvir também, eu acho que a senhora Francesca aí explicou bem, entendeu? Detalhou aí pontos importantes aí para o telespectador. Mas eu queria voltar atrás daquele assunto que o Beto estava dando início ali, que é a questão da... há poucos dias, afinal, né, Beto, o colega teu lá, o presidente da Câmara de Vereadores, está juntando lixo, garrafa, né, enfim, muitas coisas aí na Avenida das Nações. É um investimento aí de milhões, né, Beto? Investimento muito grande, né, que tem quem é contra e quem é a favor, né? Mas isso é um direito, essa é a cultura nossa, infelizmente, é a cultura do nosso cidadão, né? Tem aqueles que entendem e aqueles que não entendem, né? Mas é lamentável, né, vereador, que as pessoas não tenham consciência de pegar esses resíduos e jogar dentro de uma lixeira. Fica vergonhoso, né? De que vale ter uma Avenida das Nações, que no projeto é muito bonito, investir milhões e o nosso cidadão não colabora? Eu encaminhei, antes daquela ação que teve do Executivo, na verdade, né, de recolher ali resíduos, e principalmente vidros, né, naquela ação que foi feita no sábado pela manhã, há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma provocação para o Executivo através de uma maneira formal lá da Câmara. Tinha conversado com a Keka sobre isso, inclusive, porque os moradores, né, ali eles já não suportam mais, e agora, durante o período do verão, se intensifica, né? A Keka depois vai poder falar, inclusive, de algumas medidas que foram tomadas, até pela Associação de Moradores ali do bairro Morado do Sol, né, que é bem próximo. Mas, na verdade, nós temos uma situação que ela envolve a população, os moradores, os estabelecimentos comerciais e os clientes desses estabelecimentos comerciais. Então, é uma responsabilidade nossa, do conjunto, né? Inclusive, eu vi que o Consema, né, vai ter uma reunião que é na terça-feira, né, chamando os empresários, enfim, para tratar desse assunto. Mas veja bem, o empresário ele tem o seu estabelecimento e às vezes pode imaginar de que ali na rua, no passeio, já não é mais responsabilidade dele, que é onde, na verdade, é largado esses materiais. Mas é responsabilidade de todos nós, porque o meio ambiente, a cidade, todos nós somos responsáveis por ela. Mas é claro que tem que ter uma ação nesse sentido, de um trabalho, porque nessa questão da Rua do Comércio, não é a primeira vez que a gente provoca, não é a primeira vez que acontece, ela já vem de muito tempo, ela vem se intensificando. Nós tivemos, nos últimos anos agora, um aumento significativo de estabelecimentos aqui na Rua do Comércio, né? Principalmente no que se refere a partir da sinaleira aqui da Fidene até próximo à sinaleira lá do campus. Então, na verdade, nós tivemos investimentos importantes e é importante que tenha, é necessário, tudo isso ajuda no desenvolvimento, na arrecadação para o município, opções, na verdade, para as pessoas também ter o seu lazer. Mas nós precisamos trabalhar conjuntamente essa questão da preservação do meio ambiente. Então, essa é uma ação que foi feita no sentido de recolhimento, mas ela é uma ação que, na verdade, ela não vai gerar um resultado se nós não tivermos junto um projeto efetivamente de envolver os cidadãos, os moradores, os estabelecimentos comerciais, para que a gente possa desenvolver ações coletivas, principalmente de educação e de prevenção de preservação. Porque senão vai ser durante a semana, aos finais de semana, que vai estar tendo que ter ação de recolhimento desses materiais e a gente tem que trabalhar no sentido de evitar.
Nós temos ecopontos distribuídos pela cidade, em vários locais. Talvez isso foi uma das sugestões que nós apresentamos para o Executivo. Talvez tenha que ter mais ecopontos e tem que ter um recolhimento, principalmente nesse período agora do verão, um recolhimento mais sistemático, né? Mais frequente, para não deixar também acumular. Ou seja, nós temos que ter locais apropriados, né? Não é na lixeira ali que você coloca esse recipiente. Tem que ser em local apropriado, os ecopontos, e o município, o poder público, tem que recolher com mais frequência. Essa é uma das medidas que é necessária. Beto, desculpe, mas a forma que você posta os nossos munícipes é difícil. Tem muita lei aí e que não está sendo cumprida. E quem perde com isso é a comunidade de Juí, pelo cidadão não ser responsável. Viu? Mas a dona Francisca queria fazer uma colocação que é bem importante. Nessa reunião que o Beto referiu, então, terça-feira de manhã, nós estaremos recebendo, eles foram, nesse momento, convidados, empreendedores, desde a Praça da República até a sinaleira perto do campus, que tem empreendimentos, em especial empreendimentos do tipo bares e restaurantes, que são os grandes geradores desse tipo de resíduo. Chamamos, nesse primeiro momento, um convite para desenvolver ações conjuntas, então, com o poder público e a comunidade. Mas é importante que se ressalte duas coisas. Uma, que os ecopontos, que o município tem mais de 100 ecopontos para vidros, tá? Mais de 100 no município, e que, evidentemente, que ainda falta, o município não tem perna para atender tudo na rapidez necessária, mas que grande parte do resíduo que é gerado pelos estabelecimentos comerciais são de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais. Então, esse é um custo que não é o município que tem que ter. Cada estabelecimento, e aí a sugestão que a gente vai discutir, quem sabe apresentar, é que existam associações ou grupos por quadra que eles possam recolher, porque a gente tem alguns empresários próximos da Morada do Sol que já fazem isso. Então, eles se juntam e eles mesmos encaminham, então, para a região do transbordo que recebe essa quantidade de vidros. Só que não é o município que coleta naquele ponto, né? Então, a gente tem alguns estabelecimentos que estão fazendo isso, estão assumindo para si a responsabilidade que é efetivamente deles. Então, os empresários têm que ter essa consciência que eles vão ter que fazer isso. Nós temos a regulamentação da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é da logística reversa. Nós temos, em fevereiro de 2022, para alumínio, pneus, lâmpadas, foi regulamentado, e em dezembro de 2022 saiu a regulamentação específica para vidro, que é justamente essa que no momento a gente está querendo trabalhar. E a responsabilidade é tanto do consumidor, que vai lá, compra a sua cervejinha na long neck, quanto do vendedor, quanto da indústria. Então, isso se chama logística reversa. E já existe uma regulamentação, já existe um acordo, pelo menos entre os grandes produtores de resíduos, né, para fazer essa logística reversa, que esse resíduo retorne para a indústria. O vidro é o único resíduo que é 100% reciclável, gente. Então, a gente não precisa botar fora, a gente pode reciclar e transformar em vidro. 1 quilo de vidro gera 1 quilo de vidro. E o custo para produzir esse 1 quilo de vidro é da energia que é gasta para fazer esse processo, mas matéria-prima não precisa. Então, é importante que os comerciantes, donos de restaurantes, bares, lanchonetes, etc., tenham a consciência de que eles também têm que fazer a sua parte. E a parte deles, basicamente, é a parte da educação com o seu consumidor. É difícil, mas tem que doer no bolso. O cidadão é assim, se não doer no bolso, gente, não, eu vou voltar a dizer, é muito difícil a conscientização dessas pessoas, entendeu?
tá? Acima de tudo está o poder financeiro, tá? O comodismo, tá? E ninguém se alguém achar que eu estou errado, que me conteste, né? Mas infelizmente tem que mudar muito a consciência do nosso cidadão. Mas já estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que o Beto falasse um pouquinho sobre as novidades aí das paralelas. Os dias 27 e 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, tem uma comitiva de lideranças, não só de Juí, da nossa região, que vai estar ali em Brasília tratando de temas de interesse aqui de Juí região. Questão de desenvolvimento e que afetam, né, e que trazem também melhorias para a nossa cidade aqui, nossa região. Vai estar presente, por exemplo, a universidade, os hospitais, empresários, lideranças políticas, vereadores, prefeitos, secretários. Então, uma grande comitiva para tratar do assunto. E o carro-chefe, digamos assim, de projetos que vão ser tratados em Brasília é justamente a travessia urbana aqui do município de Juí, que ela é um trecho um pouco mais de 9 quilômetros, que o projeto está concluído, foi concluído no ano passado, que ela é a partir da Polícia Rodoviária Federal até passando o Parque Exposições Wanderlei Burma. Um trecho que tem um tráfego muito intenso, e a questão de logística, né, facilita e tem um corredor aqui que abrange muitas regiões, inclusive até de países vizinhos nossos. Então é um interesse não só de Juí. Nós tivemos uma reunião há poucos dias na Câmara de Vereadores, nós instituímos uma frente parlamentar, estou com o presidente, o vereador Ricardo Adama é o vice-presidente do MDB, o vereador Matheus Pompeu de Matos do PDT e o Bira Hertal do PL são os relatores, onde nós tivemos uma reunião com os vereadores para justamente nós unificar forças. Então é a primeira vez de que nós temos num estágio que o projeto, então, foi concluído no ano passado, algo que vinha sendo discutido e elaborado já há muitos anos. E no orçamento desse ano, então, é a primeira vez que nós temos uma previsão de recursos. Ainda muito insuficiente para a execução de toda a obra, mas é a primeira vez que nós temos um recurso e essa ida a Brasília é justamente para ter as tratativas nos ministérios, com as lideranças políticas, com deputados, senadores, para que realmente a gente possa também ampliar esses recursos. Então, nós sabemos que é necessário ser de papel, é uma questão também de segurança. A área urbana do município de Juí, ela cresceu e muito, e aquela região ali, ela é constantemente, né, tem um índice, dado estatístico, que nós temos ali mais de 7.000 veículos por dia que passam nesse trecho ali da BR-285, na travessia urbana de Juí. Quando nós temos a feira lá no Parque Exposições, aumenta e muito, né? Por exemplo, no ano passado, as notícias eram de que teve noites que nós tínhamos ali a fila de espera de carros, né? Que ultrapassava, por exemplo, o trevo onde era o antigo Hospital Bom Pastor era localizado. Então, nós precisamos desse investimento, ele é importante não só para Juí, é importante para a região. Então, essa comitiva aí, ela vai tratar dessas pautas. Como assim, nós também teremos, provavelmente no mês de março, tratativas com o governo do estado no que se refere principalmente à duplicação e às melhorias que são necessárias na 342, no trecho Juí Cruz Alta, que também é um corredor, principalmente no que se refere à questão da nossa produção. O programa Gestão em Debate está chegando ao seu final. E eu quero fazer um agradecimento todo especial à senhora Francesca Werner Ferreira, que é a presidente da IPAM de Juí, né? Um belo trabalho da IPAM, conheço a longa data esse trabalho desses voluntários. Eu também quero agradecer a presença do senhor e vereador Beto Noronha do PT, vereador, né, que vem batalhando pelas causas aí da comunidade de Juí. E assim, gente, nós vamos nos despedindo. Um abraço ao nosso telespectador, nossos internautas, aos nossos patrocinadores e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.